Se o Supremo Tribunal Federal condenou manifestantes a 17 anos de prisão por terem invadido a sede dos 3 poderes, pro Bolsonaro, a pena vai ser de uns 30, 40 anos. O Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro, ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. Ciro Gomes disse: se prenderem Bolsonaro, o país entra em convulsão e talvez a uma guerra civil. Porém, ele disse isso em 2022, quando a popularidade do Bolsonaro ainda era muito grande. O sistema, sabendo disso, não quis prender o Bolsonaro na época. Porém, o sistema sabia jogar. O sistema entendeu que para prender Bolsonaro precisaria enfraquecer ele diante do seu público, dos patriotas. E enfraquecer alguém junto aos patriotas precisaria mostrar ou tentar mostrar aos patriotas que essa pessoa que tanto era idolatrada fazia parte do sistema corrupto. E foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro, ao lado de Valdemar, se aproximou muito de políticos corruptos, como Nunes, Kassab, e os patriotas começaram a ver isso e começaram a pular fora do barco do Bolsonaro. Talvez se aliando a esse sistema e apoiando o Nunes, talvez ele tenha pensado que poderia anistiar os presos do 8 de janeiro. Pablo Marçal avisou que depois das eleições viria muita coisa ruim para cima do Bolsonaro. Porém, o que seus apoiadores fanáticos disseram? Que Pablo Marçal estava mentindo. Embora Bolsonaro ainda tenha muita força popular, agora ele já não é mais tão intocável quanto ele era em 2022. Por ter apoiado candidatos do sistema, muitos já estão contra o Bolsonaro. Assim que passou o segundo turno das eleições, o Lira tirou de pauta a anistia do 8 de janeiro, começando tudo da estaca zero. O sistema soube jogar com Bolsonaro, fez com que Bolsonaro sangrasse. E agora ele está muito mais fácil para ser abatido. Se Bolsonaro não voltar para o lado dos patriotas, se unindo com Salles, Nicolas, Cleitinho e também com Pablo Marçal, ele poderá passar os seus últimos dias de vida em uma prisão. Então, Lula terá a sua vingança pessoal. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Você acha que o Bolsonaro jogou errado e agora ele está sendo vítima dos seus erros? Comente aí. Vamos começar com esse vídeo do Deltan Dallagnol. Ele, melhor que ninguém, sabe explicar exatamente o que está acontecendo sobre essa matéria aqui, ó. A previsão de aliados de Bolsonaro sobre as investigações nas mãos de Alexandre de Moraes. Escuta só. A matéria começa falando aqui, ó. Com o fim das eleições, aliados de Jair Bolsonaro já se preparam para o pior. O que é o pior? Tem 3 grandes casos contra o Bolsonaro: fraude em cartão de vacina, joias sauditas e tramas golpistas. Só interrompendo um pouquinho, esses 3 casos, as joias sauditas, cartão da vacina e trama golpista, desses 3, eu acho que o único que pode dar problema realmente pro Bolsonaro é a trama golpista. Por quê? Porque é muito intangível. Eles podem acusar de qualquer coisa. As joias sauditas já foram devolvidas. O cartão da vacina é um absurdo completo. Então, se Bolsonaro tiver que se complicar, será pelas tramas golpistas. Esses 3 grandes inquéritos. E eles estão se encaminhando agora para um desfecho, um resultado. Acompanha aqui, ó. Segue a matéria dizendo: isso porque o encerramento das disputas municipais abre caminho para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, decidir sobre 2 investigações já avançadas, em que Bolsonaro foi indiciado, gente. Já avançadas e que implicam diretamente o ex-presidente: a fraude da carteira de vacinação e o desvio das joias sauditas. Segue aqui, acompanha comigo. A equipe do PGR, Procurador-Geral da República Paulo Gonet, optou por deixar eventuais denúncias contra o Bolsonaro para depois do pleito de outubro, em uma estratégia para, supostamente, evitar acusações de atuação política ou contaminação eleitoral. Gente, isso aqui é o maior absurdo. Isso aqui já é um grande absurdo que você tem que entender. Por que isso aqui... Só interrompendo mais uma vez, o Pablo Marçal falou que assim que acabasse as eleições ia vir problema contra o Jair Bolsonaro. O que o pessoal falou? Que o Pablo Marçal não sabia de nada, que era um mentiroso. E exatamente isso que aconteceu. Como que o Pablo Marçal sabia? Muitos falam que ele sabia porque ele fazia parte do sistema. Mas o Pablo Marçal acusou o Silas também de saber. Então, como que o Silas sabia? O Silas também faz parte do sistema? O Silas, eu tenho certeza que faz parte do sistema. Quanto ao Pablo Marçal, então, gente, se muitas pessoas sabiam, por que nada foi feito? Isso que
Por que os apoiadores do Bolsonaro continuaram batendo nessa tecla de que ele sabia o que estava fazendo? Só que absurdo, olha aí. Porque ele tá dizendo que não acusou o Bolsonaro agora para evitar uma interferência no período eleitoral. Balela! Acabaram de fazer a busca e apreensão contra o Gair 2 dias antes da eleição. Por que fizeram? Ia prejudicar o Gair, ia prejudicar o Fred, que era o candidato do Gair, que concorria no segundo turno à prefeitura de Goiânia. E aí fizeram. Por quê? Porque prejudicava o bolsonarismo. Como eu disse, é um tribunal em guerra contra o bolsonarismo. Olha lá as mensagens vazadas do gabinete do Moraes. Procura alguma coisa aí, mas não vou achar nada. São só críticas que tem na revista OS, críticas legítimas. Ah, então use a sua criatividade. Em outro momento das mensagens... Quando eu falei sobre as tramas golpistas, quando você vai por um assunto como o cartão da vacina, é sólido. Você consegue achar preto no branco. Quando você vai para as joias sauditas, também é fácil você provar. Agora, quando você vai para as tramas golpistas, você pode criar provas. Você pode inventar uma interpretação. Como eu sempre falei aqui, se a lei é interpretativa, então ela é corruptiva. Então vai ser da cabeça do juiz o que ele vai decidir. Porque eu não apoiei a trama golpista. Apoiou sim. E ele acha qualquer coisa, ele inventa, como está acontecendo aqui. Vazadas eram listados os bolsonaristas e se determinava que se fosse atrás de achar alguma coisa para aplicar multa contra eles. Absurdo, é um tribunal em guerra contra o bolsonarismo. Mas aí no caso do Bolsonaro, eles esperam. Por quê? Porque no caso do Fred, que eles fizeram a busca e apreensão, isso prejudicava a eleição de bolsonaristas. Agora, se eles vêm e acusam o Bolsonaro antes do pleito eleitoral, eles indignam a direita. Eles tornam o Bolsonaro e o bolsonarismo mais forte. Aí eles seguraram. Isso aqui não é um cuidado com não interferir nas eleições. Isso aqui é uma interferência do pior tipo nas eleições. É para um lado e não para o outro. Isso aqui é errado, gente. É absurdo. É absurdo, ainda mais quando você coloca isso aqui em comparação com a busca e apreensão que foi feita na casa do... Em relação a ter interferência das eleições, gente, o Pablo Marçal teve todas as suas contas derrubadas. Por causa do Pablo Marçal, por causa de São Paulo, o X ficou fora do ar durante todo o período eleitoral. A Cristina Grêmio teve o seu fundão eleitoral suspenso pela Carmen Lúcia. A interferência nas eleições é mais clara. Só um completo louco não enxerga que tem interferências claras nas eleições. Então, a gente já sabe disso. Toda vez eu falo, esses bolsonaristas fanáticos, vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, vendo o que estão fazendo, como estão usando o Bolsonaro, continua. Bolsonaro sabe o que faz. Do Gaia, segue aqui comigo. Mas a linha de investigação que mais causa temor, que mais preocupa, que mais gera medo entre os aliados do Bolsonaro é a trama golpista para impedir a posse de Lula, cujo relatório deve ser finalizado pela FF até o fim desse ano, e já teve jornalista adiantando que o Bolsonaro vai ser indiciado, ou seja, já estão adiantando a conclusão antes de chegar ao final da investigação. Segue aqui, ó. A expectativa do entorno bolsonarista é que a PF indicie o ex-presidente por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, que somam pena de ao menos 28 anos de prisão. 28 anos de prisão. Disse aqui um dos interlocutores do ex-presidente, tá? Alguém próximo ao Bolsonaro disse: se o Supremo Tribunal Federal condenou manifestantes a 17 anos de prisão por terem invadido a sede dos 3 poderes, pro Bolsonaro a pena vai ser de uns 30, 40 anos. Essa então é a razão do medo. Essa é a razão do grande medo do entorno. Lembrando que Bolsonaro não tem medo, Bolsonaro ele tem preocupação em relação a quem vai julgar, não ao fato de ser julgado, que é uma preocupação muito legítima, porque não é o Supremo que deveria estar julgando ele. E eu já fiz vídeos analisando esses casos. Então, olha só, lembre, tem 3 casos. O caso das joias, eu já analisei, vou deixar um vídeo aqui na descrição. Tem o caso das tramas golpistas, eu já analisei quando saíram as buscas e apreensões, vou deixar o link do vídeo aqui para você analisar, para você entender. E tem o caso do cartão de vacinação. Esse caso do cartão de vacinação, eu não fiz vídeo analisando, mas tem uma análise bem interessante aqui nessa matéria que eu vou ler para você acompanhar. Olha aqui, ó. Esse caso do cartão de vacinação traz um respiro, uma chance de escapar. É uma chance de escapar não dos 2 mais graves, mas sim do terceiro, do cartão de vacinação. Entende aqui comigo? E depois vamos falar da solução para esses problemas de violações ao devido processo legal que o Supremo tem praticando contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, contra o entorno, contra os manifestantes. Segue aqui comigo. Uma chance de escapar. Apesar do pessimismo bolsonarista, há também esperança de que o ex-presidente escape ao menos de uma acusação formal sobre o esquema de fraude em registro de carteira de vacinação. Por quê? Como assim ele escaparia disso? Por quê? Porque na sua delação, o Mauro Cid disse que ele recebeu a ordem de Bolsonaro para fazer as inserções dos dados falsos no nome dele e da filha, e que esses certificados fossem impressos e entregues nas suas mãos. Contudo, qual é a questão aqui? A questão é, você só tem a palavra do delator. E nós sabemos que a palavra do delator, por força de lei, não pode ser usada sozinha, nem para acusar alguém, nem para condenar alguém, muito menos para condenar alguém. Você precisa de provas de corroboração. E como você vai ver agora, foram atrás dessas provas de corroboração e vamos ver no que deu. Aqui, ó.
Um ponto levantado por aliados do ex-presidente é que o Departamento de Justiça americano informou ao Ministério da Justiça brasileiro que o órgão que cuida da proteção das fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, na sigla em inglês, não possui registro de que Bolsonaro e outros membros da sua comitiva tenham informado serem vacinados contra a Covid-19 quando chegaram aos Estados Unidos em dezembro de 2022, na véspera da posse de Lula. E veja aqui, ó. Essas informações aqui, ó. Veja um pouquinho adiante aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A PGR havia pedido esse esclarecimento desse ponto antes de decidir sobre a denúncia. Por quê? Porque você não pode denunciar só com base na palavra do delator. Aí o delator Mauro Cid vai e fala que o Bolsonaro que pediu, mas só tem a palavra dele. Aí, pra fazer sentido essa história, ele tem que ter usado pra entrar nos Estados Unidos. Afinal de contas, se ele usou pra entrar nos Estados Unidos sem ter se vacinado, ele sabia da fraude. E aí eles foram pedir pros Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram, olha, não tem registro de que isso foi usado pra entrar nos Estados Unidos. Então caiu por terra a prova de corroboração, prova de confirmação à palavra do delator. E com isso ficou só a palavra do delator. Então, em tese, não tem como o Bolsonaro ser acusado por esse crime sem uma prova de corroboração, que se existir a gente desconhece. Então, por isso traz esperança para o entorno do Bolsonaro de que ele não vai vir a ser acusado em relação a esse ponto especificamente. Bom, desses três casos, o mais grave, na verdade, o único grave realmente é o da trama golpista. Como eu disse para vocês, é interpretativo demais. Sabe, a gente tem que pegar toda a estrutura das coisas que aconteceram na época. O Antony de Paula disse para as pessoas saírem das portas dos quartéis que seriam presas. O Antony de Paula é um traidor, tudo bem, mas nesse caso ele estava certo. E se ele sabia disso, é porque mais pessoas sabiam. Assim como o Pablo Marçal falou que depois das eleições o bicho ia catar pro Bolsonaro, assim como o Silas ia pular do colo do Bolsonaro por causa disso também, as pessoas sabiam dos problemas que iriam acontecer em 2022 em relação à prisão de 8 de janeiro. Bolsonaro, tem um vídeo aqui no canal, já pus várias vezes para vocês, falou, eu sabia que alguma coisa ia acontecer, só não sabia o que. Quanto às joias e cartão de vacinação, isso é uma bobagem que facilmente vai ser descartada. Porém, a trama golpista vai ser acusado muitas coisas. Assim como eu disse para vocês, o Antony de Paula avisou, eles poderiam entender ou podem criar a ideia de que Bolsonaro sabia de tudo, Bolsonaro estava esperando alguma notícia, algum chamado de alguma coisa do exército e por isso esperou até o último minuto. Quando ele viu que não ia rolar, ele foi lá e picou a mula para os Estados Unidos. Outra coisa, o Carlos Bolsonaro vivia colocando enigmas no Twitter, no X. Colocava uma fotinho e daí você via nos comentários, ele tá falando, essa caneta virada para baixo significa aquilo, o brasão do exército significa mais 72 horas que o exército vai intervir. Criou uma expectativa gigantesca nas pessoas. Por que foi criado isso? Por que o Carlos Bolsonaro não falou nada? Por que o Eduardo Bolsonaro foi lá para Dubai? Foi para assistir a Copa, né? Foi no Catar, desculpa. No Catar assistir a Copa e ninguém avisou ninguém. Então, eles podem usar esse silêncio para falar, vocês estavam tramando para dar o golpe. Por isso, vocês não tiraram as pessoas dos quartéis. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixaram as pessoas nos quartéis até o 8 de janeiro. O juiz pode falar, por que você fez isso? Não, eu não sabia. Como assim não sabia? Você voou para os Estados Unidos. Alguma coisa você sabia. O juiz pode interpretar que ele estava esperando alguma resposta de alguém, algum acordo com alguém para dar o golpe. É a interpretação do juiz. O pessoal fala assim, não existe golpe sem armas. Não aconteceu o golpe. Só que Lula falou que ia prender o Bolsonaro. O Lula voltou. O que pode acontecer com o Bolsonaro agora é a prisão como troféu. Lembra João Batista? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. A prisão do Bolsonaro vai ser esse troféu pro Lula. Bolsonaro tá muito enrascado em relação a isso. Eu não sei se o jogo, como ele jogou, se foi certo ou se foi errado ter se aproximado com o Centrão. Eu acho que quando você se aproxima de corruptos, tentando um acordo para livrar sua pele, você vai ficar sem sua dignidade e sem sua pele. Eu acho que é isso que vai acontecer com o Bolsonaro. Ele se aproximou das pessoas corruptas, do Centrão, políticos corruptos. Patriotas começaram a pular fora do barco. Poxa, muitos, cara, muitos. Já estavam pulando fora do barco. Antes das eleições até que não. Ainda fazia vista grossa. Mas depois dessas eleições, muitos pularam. Ah, mas ele tem muita força ainda. Tem.
Só que se prenderem Bolsonaro hoje, pouquíssimas pessoas vão fazer alguma coisa. E quando eu falo em relação aos patriotas, se tivessem prendido Bolsonaro em 2022, como Ciro Gomes falou, teríamos uma guerra civil. Talvez parecido com o que aconteceu na Venezuela. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o Bolsonaro acreditar que aproximando de pessoas como Valdemar, Nunes, Centrão, nós vamos blindar ele. Com isso, ele perdeu força popular, começou a sangrar. E agora está muito mais fácil prender o Bolsonaro. Eu te digo uma coisa, em 2022, todos os patriotas apoiariam o Bolsonaro, caso ele fosse preso. Hoje, pelo que eu vejo, muitas pessoas que até então eram bolsonaristas patriotas, hoje estão falando, tem que ser preso. E a indignação das pessoas é porque as pessoas do 8 de janeiro estão presas há mais de 1 ano e meio. É porque ele recebeu Pix, 17 milhões, e dizem que não ajudou ninguém. É porque Clezão morreu, crianças estão sem seus pais e suas mães. O navio afundando e o capitão fugindo e deixando as pessoas afundarem com o navio. Nossa, enfraqueceu demais o Bolsonaro. Só quem é um direitista alienado, bolsonarista, para não ver isso. Esse, na minha visão, foi o jogo do Centrão. Sangrar Bolsonaro, ó, Bolsonaro, vem aqui, meu amigo. Imagina só, você pega uns cara bandidão, ó, vem aqui, faz parte da nossa gangue aqui. Daí as pessoas que te viam como uma pessoa íntegra, começam, pô, o Bolsonaro tá andando com esses bandidos aí, deixa eu sair fora, não vou mais apoiar o Bolsonaro não. Os caras trouxeram o Bolsonaro pra perto deles. Ó, Bolsonaro, vem aqui que a gente não deixa o STF te pegar. Vamos fazer uma cena de filme Cidade de Deus, né? Tropa de Elite. Bolsonaro, chega aí com os mano. A gente não deixa os polícia te pegar. Bolsonaro se aliou aos bandidos, perdeu a força dos patriotas honestos e agora os bandidos vão entregar ele. Ó, agora tá pra vocês. Porque agora quando ele tentar voltar, ele já não vai ter mais tanto apoio. Foi uma jogada incrível. É o fim da picada? Não é. Para isso não acontecer, teria que acontecer um milagre. Eu acho que seria um milagre. O Bolsonaro tinha que se aproximar de Pablo Marçal, tinha que se aproximar de Salles, tinha que se aproximar de Nicolas, fazer uma frente de direita, vir a público falar, fui traído. Eu acho que a única chance disso acontecer, fui traído, e daí a direita se levanta de novo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha que Bolsonaro deveria fazer. Você acha que ele deveria continuar articulando com esse povo aí? Ou você acha que ele deveria deixar tudo, meter o pé nos caras e se juntar com esses que eu falei? Você iria perdoar o Bolsonaro caso ele fizesse isso? Ou você mesmo assim ia, não quero mais saber de Bolsonaro? Comenta aí o que você acha de tudo isso. Forte abraço, tchau, tchau.